não nos faça subir deste lugar. Meus amados irmãos, Deus sempre quis, Deus sempre teve o desejo de acompanhar o seu povo. Sempre esteve no pensamento de Deus e em suas emoções o sentimento de ser um bom companheiro. No livro de Êxodo, capítulo de número 33, Deus havia feito algumas promessas aos hebreus, ao povo seu, a ponto de jurar desde Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. Mesmo quando Deus fez esta promessa, Deus permitiu que o seu povo fosse parar dentro do Egito, ser escravizado. Porém, o mesmo Deus que havia feito a promessa de que esse povo iria tomar possessão da terra que emana leite e mel, resolveu tirar com mão forte o seu povo de dentro da terra do Egito. Deus apertou o Egito, bateu no Egito, até Faraó olhar e dizer: já não dá mais para conter o peso do braço do povo dos hebreus, e se faz necessário eu abrir mão deste povo e permitir que eles que eles saiam desta terra chamada Egito e vá para a terra que Deus lhes mostraria. Deus tira o povo de dentro do Egito, e o que eu acho interessante é que Deus tira, mas Ele não permite que o povo saia sozinho. O próprio Deus aparece e parece que eu vejo Deus dizendo: eu tiro, mas eu vou acompanhando-os até o ambiente que eu quero levar eles. A Bíblia diz que quando eles saíram, em que o povo estava marchando, a Bíblia diz que uma coluna, Deus, com a sua presença, uma coluna de nuvem, desceu e ficou na retaguarda do povo hebreu. Ficou entre a multidão que ele havia tirado do Egito e a multidão do exército de Faraó que vinha atrás querendo impedir a sua saída de dentro do Egito. Deus então escurece a visão deste povo com a sua presença. Você conhece bem a história. Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa a pés enxutos. Do outro lado, pela presença de Deus, a Bíblia diz que o mar fechou-se, o exército de Faraó morreu afogado. Miriam, observando a presença de Deus, ela disse: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Quando chegaram em uma certa localidade, a Bíblia diz que Deus se apresentou a Moisés e disse: Moisés, tu irás sair do meio do arraial e subirá até o monte aqui, porque eu quero passar algumas instruções a você. Eu quero colocar estatutos, leis, regimentos, e eu preciso que você faça todo esse registro. Dá certo? Dá certo. Moisés sobe até o monte,
E no capítulo de número 23, a Bíblia diz que Deus apareceu a Moisés e disse assim a ele: Moisés, eu vou colocar um anjo que vai adiante de ti para te conduzir e levar até a cidade, a terra que eu prometi que eu lhes daria, que é a terra que mana leite e mel. Porém, esse anjo, ele é rigoroso. Quem falhar, ele não perdoará. Haja vista que o povo é de dura servil, de coração obstinado, então serão 2 pesos e 2 medidas. Errou, morreu. Moisés fica observando essas palavras que Deus dá. E nisso lhe leva um pensamento: mas como é que eu vou conduzir a este povo? Haja vista que Deus nos tirou de dentro do Egito, prometeu que nos levaria até uma terra que mana leite e mel, e agora ele diz que vai enviar um anjo. Moisés sobe até o monte, fica em cima do monte, passa-se os dias, o povo se rebela, vão atrás de Arão e diz: Arão, esse homem que nos tirou da terra do Egito está fora de si, perdeu o equilíbrio emocional, se ausentou daqui, ninguém sabe o que está acontecendo, disse que ia orar e passou-se muitos dias e até agora não retornou. Porém, você tem que tomar a liderança, fazer aqui um Deus, colocá-lo como representante daquele que nos tirou da terra do Egito. E parece que eu vejo ele dizendo assim: pegar toda a glória que pertence a Deus e aplicar a essa imagem de escultura. Arão cedeu. Apertado pelo povo, cedeu. Só que o nosso Deus, enquanto a gente descansa, ele nunca para. Ele olhou e disse: Moisés, está na hora de retornar até o arraial. Está na hora de você descer. Moisés vai descendo, e quando ele desce, ele encontra-se com Josué. E eles vão descendo até que Josué diz: o que barulho é esse que está tendo dentro do arraial? Parece festejo, parece que é grito de guerra. Moisés está desconfiado e ele diz: não é guerra e nem é festejo, é gritos de adoração a deuses estranhos. Quando ele chega, ele procura Arão e diz: que coisa é essa que você fez? Como é que pôde, um só momento em que eu me ausentei, tu permitiu que a dureza do coração deste povo te dominasse? E Arão vai olhar e vai dizer: tu os conhece, tu sabe como eles são, obstinados de coração. Até que Moisés olha e diz: diga ao povo que quem é pelo Senhor se posicione. O povo vai se posicionar. Moisés manda quem tivesse espada desembainhar a sua espada e ir de encontro a filho e de encontro aos seus próprios amigos, e assim foi executado. E disse: a imagem que foi feita de ouro, vocês vão ter que colocar fogo nesse negócio até que se coloque em nada. A Bíblia diz que assim fizeram. Só que tem um porém. Quando Deus viu, assistiu à dureza do coração deste povo, pela transferência da adoração que eles deveriam dar a Deus, ao bezerro de ouro, Deus disse assim: Moisés, agora está na hora da gente conversar aqui, e eu preciso compartilhar algo com você. O que é? Eu prometi desde Abraão que eu os levaria para uma terra que manaria leite e mel, e eu sou aquele que promete e cumpre o que prometeu. Vocês vão sair daqui de onde vocês estão
e vão para a terra que eu prometi que lhes daria. Porém, eu não vou no meio de vós. Eu disse que iria um anjo adiante de vós. Quando Moisés ouviu isso daqui, trouxe uma perturbação na sua mente. Eu vejo ele fazendo uma análise e quem sabe dizendo, primeiro, como é que Deus vai nos enviar, fazer-nos subir, porque o texto diz, subir daqui. Como é que Deus diz que vai nos tirar, vai fazer-nos nos movimentar, se locomover, alcançar a promessa que Ele disse que nós alcançaríamos, sem que Ele esteja presente nesse negócio? Parece que eu vejo Moisés dizendo, eu era filho de escrava, eu era gago, eu era para ter sido morto desde o dia do meu nascimento. Mas Ele com a sua presença se manifestou. E parece que eu vejo Moisés dizendo, houve-se uma ordem e um decreto, nasceu um menino, faz parte dos meus projetos, eu já inseri dentro das minhas promessas, ninguém vai tocar nele. Eu saí como fugitivo do Egito, fui para a terra de Midian. Lá em Midian ele se apresentou na sarça que pegava fogo e não se consumia. Me tirou da terra de Midian, me trouxe para o Egito, me tirou de dentro do Egito com mão forte, me trouxe até aqui e agora está dizendo que não vai comigo? Como é que pode ser isso? Mas o que eu acho interessante é a ousadia de Moisés. Quando ele olha tudo isso daqui, ele olha para Deus e Deus vai ouvir a sua palavra. Quando ele diz, Senhor, tudo bem, eu até aceito o Senhor falar, mas não concordo com a proposta. Que proposta? O Senhor me trazer aqui, dizer que eu vou subir e subir sem a tua presença. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a tua presença, se o Senhor não for comigo, nem faça eu levantar o meu pé daqui. Outras palavras, Moisés estava dizendo, quem sou eu para me movimentar sem a tua presença? Quem sou eu para falar sem a tua presença? Quem sou eu para legislar a este povo sem a tua presença? Quem sou eu para governar a este povo se não for com a tua presença? Outras palavras, Moisés estava dizendo, nem que seja necessário eu ficar aqui, não sair daqui pela tua presença, assim eu não saio. E permita-me aplicar essa palavra, o que tem de gente querendo subir de nível, sair do lugar, se movimentar, ir para onde Deus não quer que ele vá, e às vezes Deus dizendo vai, só para fazer um teste, sem a sua presença, ele vai, mas se curva, cai e quebra a cara. Mas quem é ousado e diz, eu não saio, eu não me movimento, eu não me mexo sem a presença. Oh, glória a Deus. Permita, por favor, eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você crê em uma palavra profética, eu queria que você levantasse uma das duas mãos, porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. É só para quem crer e trouxe glória para dar para ele aqui. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, se for para liderar, lidere cheio da presença. Se for para caminhar, caminhe, mas caminhe cheio da presença. Se for para tomar uma decisão, que tome, mas tome cheio da presença. Diga para ele, não dá para viver, não dá para falar, não dá para pregar, se não for com tua presença. Subir de um ambiente para o outro sem presença é correr risco. E a presença de Deus nos garante
Já o resultado de vitória é quando a gente nem sabe o que fazer. Moisés saiu de cena, de repente entra Josué. E aí, quando Josué observou tudo isso daqui, ele diz: meu Senhor teve uma bela liderança. Quem sou eu para liderar a este povo? Quem sou eu para assumir tamanha função de líder dos hebreus? Não dá. E diga-se de passagem que a gente tenha esse complexo de medir quem somos, de fazer comparações com A, com B e com C, que fulano fala melhor, cicrano prega melhor, cicrano lidera melhor, cicrano dirige melhor. Quem sou eu? Tudo bem. Que era em respeito à posição. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem disse que Deus está preocupado com os teus vernáculos? Quem foi que disse que Deus está preocupado com a capacidade intelectual que você tem lá fora? Quem disse que Deus se preocupa com o diploma que eu tanto busco, que você busca? O que Deus está querendo é saber se você tem coragem de olhar para Ele e dizer: Senhor, por Ti eu tenho até coragem de rasgar o diploma. Deus está interessado em olhar para você e dizer: você consegue baixar a guarda, a cabeça e dizer: eu não tenho, não sei, não faço, mas se a Tua presença for comigo, eu tenho garantia de capacidade e capacitação. Eu não posso, eu não faço, mas cheio da Tua presença e da Tua unção, eu consigo chegar aonde ninguém consegue me colocar. Deus olhou para Josué e Ele deu uma garantia a ele, dizendo o seguinte: assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Deus estava dando uma garantia para ele, dizendo assim: assim como eu fui um bom companheiro, assim como eu fui amigo, assim como eu fui parceiro, assim como eu fui cuidadoso, assim como eu fui zeloso, assim como eu estive de manhã, estive de tarde, estive de noite. Quando Moisés estava cansado, eu chegava. Quando Moisés descansava, eu me apresentava. Quando Moisés subia, eu recebia. Ele estava dizendo: quando tu descansar, eu estarei presente. Quando tu estiveres cansado, lá também eu estarei presente. Quando tu pensar em retroceder, jogar tudo para o alto, lá eu também estarei presente. Deus está falando com alguém aqui, dizendo: assim como eu fui com Ele no passado, eu também serei contigo no presente. Então descansa, porque enquanto descansas, a minha presença estarás contigo. Enquanto trabalha, a minha presença será contigo. Enquanto você também entrar na guerra, Deus está dizendo: eu entrarei primeiro do que... Só que alguns não fazem caso da presença de Deus. Nem todo mundo faz caso da presença de Deus. Para alguns, tanto faz como tanto fez. Se Deus estiver presente, amém. Se Deus não estiver, amém. Sangue de Cristo tem poder. Eu me lembro que Saul, em 1 Samuel capítulo 16, e o versículo de número 14, a Bíblia diz que ele perdeu a presença de Deus, de maneira que ficou um cabra atribulado.
Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que Davi fez foi: se ele perder o trono, eu tenho que me preocupar em ter a presença de Deus comigo. Até que Davi olha e diz: como trarei a minha presença de Deus? Como eu vou fazer para ter a presença de Deus? Aí diz a Bíblia que Davi saiu da sua terra, foi para outra terra, buscar a arca que era a presença de Deus, para levar dentro dos territórios que estava sob o seu comando. Ficou com a presença, participava de tudo, mas só que certa vez caiu, falhou, errou, adulterou. E aí, quando ele adulterou, falhou, errou, e ele se preocupou com uma única coisa: a presença de Deus. Davi começou a ficar preocupado: errei, falhei, frustrei, mas e a presença de Deus? Até que ele escreve o Salmo de número 51. E nesse salmo vem muitas indagações, exposições de erro. Mas quando chega no verso de número 11, Davi preocupado com a presença de Deus, e parece que eu vejo ele olhando, fazendo a reflexão como Moisés fez, e dizendo: quem era eu, menosprezado pela minha casa? Ele me auxiliou a derrubar um homem com 2,70 metros, quase 3 metros. Era impossível. Ninguém acreditou em mim naquele dia, nem mesmo a minha casa, nem mesmo, mas ele me usou para colocar um gigante no chão, me fez sentar sobre o trono de Israel, e disse que eu sou o homem segundo o coração de Deus. E agora, até que ele vai fazer uma proposta a Deus: Deus, eu venho orar. No verso 11, ele diz: não me lances fora da tua presença. Noutras palavras, Davi estava dizendo o seguinte: Deus, eu quero te propor uma coisa. Parece que eu vejo Deus traçando esse diálogo com Davi e perguntando a ele: o que é, Davi? Fale para mim. Já que você rasgou o seu coração, aproveita o momento, coloca tudo para fora. Aí Davi diz: eu aceito o Senhor tomar o trono, eu aceito voltar para minha casa e viver novamente a rejeição, eu aceito ser afrontado por todos os meus inimigos, eu aceito deixar a cama confortável que eu tenho e voltar a dormir no meio do pasto como pastor. Mas se tem uma coisa que não vai dar para viver e não é, e é inaceitável, o que é, Davi? É viver sem a tua presença. Davi está trazendo a proposta dizendo: arranca a coroa, mas não arranca de dentro de mim, a unção do teu Espírito Santo. Será que você consegue na noite desse dia sentir o que Davi sentiu? E quem sabe dizer: Deus, não retires de mim o teu Espírito, porque é pelo Espírito que eu tenho vitória, é pelo Espírito que eu consigo me locomover, é pela presença do Espírito que eu consigo ser cheio. Canta lá bacana. Onde Asaf, no Salmo de número 73, um arpista, um tocador de símbolo,
que talvez você já viu nas fanfarras, tocador de prata, isso ali é símbolo da Bíblia Sagrada. Um dia, ele chegou a observar a prosperidade dos símpios. E ele começou a dizer a Deus: Deus, como é que pode? O ímpio ser próspero na sua impiedade. Como pode eles proferirem palavras más, malignas, e mesmo assim viver nas regalias? Eu não aceito, eu não concordo. E parece que eu vejo ele expondo tudo isso daqui, apontando e lançando em rosto de Deus. Só que o que me chama a atenção é no versículo de número 17. O texto diz que Asaf disse: e eu entrei dentro do templo, eu entrei dentro do santuário e comecei a entender. Ah, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Asaf foi olhando dentro do templo, e quando ele chegou dentro do santuário, ele começou a sentir o que a gente sente aqui dentro. Começou a sentir arrepios, sentimento de chorar, sentimento de se rasgar na presença dele, até que ele disse: agora entendi, eles têm dinheiro, mas não têm a tua presença. Eles proferem palavras vãs, mas eles não têm a tua presença. Anda de carro bom, mas não tem a presença que nós temos. E tem gente, permita-me lhe falar, que ele quer ocupar o espaço que só Deus é quem pode preencher. Pensando que carro novo ele preenche o vazio que só Deus é quem pode preencher. Adquire o carro novo, mas começa a coçar a cabeça e dizer: está faltando alguma coisa. Compra a casa nova, entra dentro de casa, fica feliz por alguns dias, mas depois ele diz: dentro dessa casa está faltando alguma coisa. Ele entra dentro da faculdade, chega lá com o peito estufado, mas o tempo vai passando e ele está dizendo: eu preciso de ser diferente porque está me faltando alguma coisa. Ele entra dentro do casamento a início e ele começa muito bem, as coisas vai ficando ruim, aí ele olha e diz: está faltando alguma coisa. Sabe o que é? É a presença dele. Porque o que adianta ter carro, ter dinheiro, ter posição, ter viver uma vida de fachada, mas não ter a presença dele? E aí dá para entender que o que você tem é maior do que eles têm lá fora. Você pode andar a pé, como às vezes eu também ando, mas quando eu caminho ele está do meu lado dizendo: eu estou contigo. A questão toda é essa: como é que eu vou subir? Como é que eu vou me locomover? Como é que eu vou viver se não for com a presença? Moisés está dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Um dia Jesus dando um discurso para os discípulos, e o discurso foi tão apertado, que alguns começaram a sair. Aí Pedro chegou e disse: mestre, a multidão está te abandonando. Aí Jesus disse assim: e vós, não quereis ir com ele? Pedro para por um minuto e diz: e aonde iremos nós? Se só tu é quem tens palavra de vida eterna.
Pedro estava dizendo, em outras palavras, para Jesus o seguinte: se eles não suportam a pancada e a verdade do Evangelho e querem viver do jeito que querem, sair da tua presença, eu suporto aquilo que o Senhor propôs para nós viver. Em outras palavras, Pedro também estaria dizendo: pode bater, mestre, pode apertar, pode corrigir quantas vezes o Senhor quiser, eu só não quero é viver longe da tua presença. Aí Jesus fica maravilhado com isso daqui. Aí chega em Mateus capítulo de número 28, depois da ressurreição, ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Não é hoje, não é amanhã, é hoje, todos os dias. É segunda, ele está presente. É terça, ele está presente. É quinta-feira de campanha e ele está presente, porque ele é quem promete e se faz presente. Fique de pé, por favor. Não nos faça subir daqui do que adianta nós alcançarmos a promessa e se nós não estivermos a companhia ou acompanhados de quem nos fez a promessa. Do que vale a gente entrar numa campanha como essa e não tivermos a presença dele aqui. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, capítulo 5, a partir do versículo de número 23. A Bíblia diz que depois que foi inaugurado o templo, cheio de glória terrena, veio a indagação para saber como é que Deus chegaria naquele lugar. Até que no versículo de número 23 a Bíblia diz que os trompetistas estavam todos posicionados para tocar, adorar a Deus, e Deus assistindo tudo isso. Quando eles fizeram jeito de tocar o instrumento, a Bíblia diz que a glória tomou o templo. De maneira que a glória foi tão poderosa naquele dia, que não teve um sacerdote que ficasse de pé. Era tentando ficar de pé e caía, tentava ficar de pé e caía, até que algum perguntou: o que foi que aconteceu? Um olhou e disse: foi a glória de Deus que chegou nesse lugar. E o que é isso? É sinal da presença dele aqui. É sinal da presença dele aqui. Alguns nos chamam de desequilibrado, que a gente não tem juízo, que a gente roda, que sapatia, sem noção. Eu quero é ver macho, eu quero é ver mulher, que quando ele entra em cena, conseguir ficar paralisado. Eu quero é ver, quando ele entra, se manifesta, alguém ficar de boca fechada, de olho cru, sem abrir a boca e adorar. Tem alguém que entende isso daqui? Abre a tua boca e por pelo menos 30 segundos nós vamos encher essa casa de glória a Deus e aleluia, porque Ele está presente aqui. Quem trouxe glória, abra a boca, vá. Libero glória para Ele aqui. É só 30 segundos de adoração, vá. Fecha os seus olhos, abra a tua boca e diz glória. Feche os seus olhos e quem trouxe aleluia, diga aleluia para Ele. Quem trouxe línguas espirituais, aproveite e sinta essa presença, porque Ele está em nosso meio. Você ainda tem 20 segundos, vai. 19 segundos, vai. Eleba canto, rema fácia, deba canto, rema súria. Você ainda tem 15 segundos, aproveite, porque a presença dele está aqui nesse lugar.
Do que vale cantar sem sentir Ele, do que vale pregar sem sentir Ele, do que vale ouvir esta palavra sem sentir Ele, do que vale chegar aqui e não sentir a sua graça, o que vale viver uma vida se não for cheio dessa presença. A presença dele é tão poderosa, e eu encerro aqui, que a presença dele é capaz de curar e restaurar. Quer prova disso? Jó capítulo de número 23 e o capítulo de número 42.